Olá, que bom estar de volta com você com a lição número 2 dessa nova série, desse novo trimestre de estudo da Palavra de Deus. A lição 2 fala sobre a morte em um mundo de pecado. Como é que surgiu o pecado e a morte? Nós já começamos a estudar um pouquinho na semana passada, mas nessa semana o nosso estudo se transfere para o planeta Terra, como o pecado e, logicamente, a morte como consequência dele entrou aqui. Tudo começa com duas declarações que estão sob tensão. Eu diria que esse é o primeiro bloco da lição desta semana, declarações sob tensão. De um lado você tem Deus e de outro lado você tem o diabo. Deus diz assim: olha, Eva, Adão, vocês não devem comer, vocês podem comer de todas as árvores do jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês certamente vão morrer. Essa foi a instrução de Deus, clara e inequívoca. Todavia, você tem um sujeito que, travestido de serpente, entrou e conversou com Eva e disse o seguinte, uma declaração totalmente diferente. Ele disse assim: é verdade que Deus disse, né, que vocês vão morrer? Então ele disse o seguinte: certamente vocês não vão morrer. Ele contradisse a afirmação de Deus. Porque Deus sabe, na verdade, aí ele insinuou, né, que no dia que vocês comerem deste fruto, desta árvore X, que é a árvore da ciência do bem e do mal, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão se tornar pessoas, digamos, mais inteligentes. Ele jogou com Eva, ele cometeu alguns erros, né? Alguns problemas nós temos nessa declaração. Né? O primeiro problema é que ele foi lógico. E quando alguma coisa é lógica, sempre encanta a gente. Ele foi lógico, porque ele disse: vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer. Claro, ninguém tinha morrido até então. Então, pela lógica, ninguém morreria também, né? Alguns artifícios que ele usou. Outra coisa, ele disse o seguinte: olha, Deus disse que vocês não devem comer das árvores do jardim. Ou seja, ele generalizou. O pecado é assim também, nós generalizamos. Todo mundo está fazendo, lá em tal lugar se faz assim. Quer dizer, você tem a tendência de generalizar o erro, justificar o erro, o pecado, generalizando, dizendo todo mundo está fazendo, sempre foi assim, né? Então, ele acusa Deus também de suprimir alguma informação preciosa. Olha, ele trabalha como os propagadores de heresias hoje. Ele disse, olha, esse negócio que Deus falou, na verdade, ele está escondendo algo mais de vocês. Os hereges hoje trabalham assim também. Olha, o pastor falou isso, mas não é bem assim. Olha, eu tenho uma novidade para você, eu tenho uma nova luz. E a pessoa que é ignorante, não conhece a verdade toda, ela cai nesta conversinha do inimigo. Né? A fruta também era dieteticamente boa. Né? Aparentemente estava tudo certo. E era mesmo. Né? Ela era esteticamente agradável. Né? Dava para ver que era uma fruta bonita, né? E, logicamente, aquilo era desejável. Então, no meio desse tiroteio entre Deus e o diabo, entre a verdade de Deus e a mentira do diabo, estava quem? Eva e depois Adão. E aí nós sabemos o que aconteceu, né? Eles caíram, pecaram, e como consequência veio a dor, a morte, o sofrimento e tudo que você conhece. Né? E aí eu queria levá-lo para um segundo aspecto da lição dessa semana. O primeiro é um pouco da história, um pouco do modus operandi de Satanás, da serpente, no sentido de iludir, de ludibriar nossos primeiros pais. Mas o segundo bloco, a lição vai trabalhar um pouco sobre uma mentira repetida. Alguém disse no passado que uma mentira repetida tantas vezes pode se tornar uma verdade na cabeça de muita gente. Isso, infelizmente, é uma realidade do mundo que nós vivemos. Então, uma mentira que Satanás disse naquela ocasião tem sido repetida e nem tem sido mais questionada. Qual é essa mentira?
não é? Ele disse, certamente não morrereis. Adão e Eva tinham imortalidade condicional. Enquanto eles servissem e obedecessem a Deus, continuariam vivos para todo sempre. Mas com o advento do pecado, com a entrada do pecado, essa mortalidade, essa imortalidade condicional, tornou-se mortalidade, como resultado do pecado. Só que o diabo disse diferente, olha, não, vocês são imortais, vocês nunca vão morrer. E aí ele depois inventou uma porção de coisas, dizendo que a pessoa quando morre vai para lá, vai para cá, vai para o céu, vai para o inferno. Não é? A Bíblia fala de que o ser humano quando morre, morre. Perecem, diz o salmista, todos os seus pensamentos. Né? Então, ele aguarda a ressurreição. Senão não haveria necessidade de ter uma ressurreição. Aliás, esse é um ponto que nós vamos discutir no decorrer desse trimestre. Né? E a grande verdade é esta, é que o diabo mentiu descaradamente. Né? Por outro lado, eu diria que podemos colocar isso como uma terceira parte da lição. Um é a história da entrada do pecado e as artimanhas de Satanás. O segundo é justamente a grande mentira de Satanás. E o terceiro é que Deus não deixou o homem sem esperança. O pecado gerou o que chamamos de teofobia, que é medo de Deus. Quanta gente hoje tem aversão à religião, tem aversão a Deus, à Bíblia, porque eles têm medo de Deus. O diabo gerou isso no ser humano. Lembra que Adão e Eva se esconderam de Deus assim que pecaram? Gênesis 3:8 diz isso. Mas logo na sequência você tem Gênesis 3:9, que Deus está procurando o ser humano. No seu infinito amor e misericórdia, ele busca esse ser humano para salvá-lo. E ainda, no capítulo 3 ainda de Gênesis, aí você chega no verso 15, aquela promessa de que a semente da mulher, que nesse caso é Cristo, iria bater na cabeça da serpente, né? Iria destruir a serpente. E isto é algo que já começou lá na cruz do Calvário e que vai se concretizar no fim, quando Jesus volta e todas as coisas voltam ao seu devido lugar, quando o Éden será restaurado, quando o mundo estará novo. E Deus faz algo maravilhoso ali em Gênesis 3. Assim que Adão peca, ele procura Adão e ele faz vestes, porque eles se sentiram nus por causa do pecado. A inocência deles foi perdida ali, então Deus os veste com roupas que ele mesmo fabricou, que ele mesmo teceu, de peles de animais. Isso simboliza as vestes da justiça de Cristo que são colocadas sobre nós. As vestes, no sentido espiritual que temos, não são nossas, são as vestes de Cristo que são colocadas sobre nós quando o aceitamos no processo da salvação, da justificação pela fé. Então, para terminar, para a gente arrematar, já que nós conversamos um pouco sobre isso, e esse assunto vai voltar reiteradas vezes no decorrer do trimestre, eu queria colocar para você, a título de conclusão, para você conversar com seus alunos, pedir a eles, por exemplo, para citar alguns textos bíblicos que combatem a mentira do certamente não morrerás de Satanás, que combate essa teoria tão difundida, chamada imortalidade da alma, né? Eu colocaria, por exemplo, João 5, 28 e 29, Salmo 146, verso 4, 1 Coríntios 15, 51 a 58, são todos versos muito interessantes que falam sobre a questão do ser humano como imortal, que ele morre, que ele fica na sepultura, que perece seus pensamentos, mas que ele aguarda, não é sem esperança, ele aguarda a segunda vinda de Cristo, quando a sua vida lhe será lhe reentregue, ou entregue de novo, mas numa dimensão totalmente diferente, sem pecado, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Tá ok? Agora, por último, também uma segunda pergunta para a gente melhorar o debate da lição, o que é muito importante, porque lição, eu digo sempre, escola sabatina é participação. Eu faria a seguinte pergunta: todo dia nós podemos, semelhantes a Adão e Eva, decidir entre a palavra de Deus e as seduções, artimanhas, artifícios do inimigo de Deus. Todo dia aparecem situações diante das quais nós precisamos tomar uma decisão. Então, a grande pergunta é como fazer esta escolha? Como fazer a escolha certa? Então, debata um pouquinho com seus alunos sobre isso. Um forte abraço para você. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aqui de novo para estudarmos a sua palavra. Um abraço e até lá.